pessoal, você tem alguma dúvida sobre celulite? Você sabe realmente tratar uma celulite? Hoje eu quero passar esse conteúdo para vocês e mostrar que para cada grau de celulite a gente pode fazer um tratamento diferente. Mas a gente tem que entender quais são as características de cada uma para a gente poder elaborar o nosso programa de acordo com o que a gente viu na anamnese e avaliação, tá? Aqui nessa foto eu mostro para vocês que existem 4 graus de celulite. Essa nomenclatura, gente, já existe há muitos anos e ela é uma nomenclatura científica. Grau 1, grau 2, 3 e 4. Alguns autores começaram a falar sobre aspecto celulítico, mas isso, gente, não é uma visão da pessoa que falou sobre isso. Não é realmente o que é científico. Então, científico eu tenho celulite, que eu vou lhe dar a definição agora para vocês. E essa definição, gente, que eu coloquei aqui, Guirro e Guirro, ela é de 1996, foi uma das primeiras pessoas que começou a fazer o trabalho de estudo da eletroterapia em alterações estéticas, e aí Elaine e Rinaldo Guirro. Então, vocês observem que a celulite é o quê? Uma infiltração edematosa do tecido conjuntivo subcutâneo. O que significa? Eu tenho uma lesão, certo? E essa lesão, gente, ela é mais vascular. Então, o capilar, ele fica frouxo. E muitas vezes não consegue fazer com que o retorno desses líquidos que ficaram lá estagnados, eles voltem. Então, existe essa lesão inicial que faz com que os líquidos fiquem na região, tem essa infiltração que gera um edema e sempre após o edema a gente tem um processo inflamatório. Nessa definição, diz que não é inflamatória, mas a partir do momento que aquele tipo de situação ele começa a prejudicar outras áreas, ele está há muito tempo sem resultado, é importante que a gente entenda que é sim um processo inflamatório. Então, o que vai acontecer depois desse edema? Então, se eu tenho edema constantemente, os líquidos que trazem os nutrientes para a célula, eles não conseguem chegar. E aí as células começam a funcionar mal. Então, o que eu posso esclarecer mais para vocês? Que nessa região aqui, a gordura aumentou, o capilar ficou frouxo, juntou bastante líquido e começa a dar problemas na região da derme. Então, a circulação é deficiente e, por isso, a nutrição celular também. Então, observe que vai haver uma polimerização da substância fundamental. Essa substância fundamental, ela começa a ficar com essas pequenas infiltrações. E, como consequência, você começa a ver o repuxamento da pele e, quando você faz a avaliação, você vê pequenas depressões que o pessoal chama de casca de laranja. No entanto, gente, nesse local pode acontecer fibrose, podem acontecer tantas coisas. Aqui eu coloquei uma classificaçãozinha para vocês verem. Essa classificação eu tirei, botei até referência para vocês. FEG aquosa, FEG adiposa e FEG fibrosa. Então, como vocês verem, existe uma característica que vai definir o meu trabalho. Se eu tenho aquosa, é porque eu tenho retenção de líquido. Que tipo de procedimentos eu posso executar para reduzir esse edema? Então, na prática clínica, a gente coloca ultrassom, a gente pode fazer drenagem linfática. Mas se eu tenho uma FEG adiposa, nesse caso, a gordura, o adipócito cresceu, se infiltrou na derme, então eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que reduzir a gordura que tem dentro do adipócito. E se for fibrosa, aí eu já tenho uma complicação a nível de derme. Por conta dessa infiltração de gordura, a gente começa a perceber que as fibras de colágeno, elas ficam todas distorcidas. E aí eu vou ter como característica a fibrose estanada. Observe que o que eu
observo quando eu faço a avaliação? Fegue aquosa, retenção de líquido, aspecto de casca de laranja, macia ao toque, não tem dor e ela se localiza em várias áreas, coxa, nádegas, panturrilhas, tá? Se eu tenho adiposa, excesso de gordura, aspecto de casca de laranja, pode ser acompanhado pela perda de firmeza da pele. A pele estirou muito, você passou muito tempo com a pele estirada, então obviamente você vai ter flacidez, tá? No caso da adiposa, ela é mole, ela é espessa, também é indolor, tá? No caso da fibrosa, você vai ter uma glicação ou fibrose. Ela é visível, mesmo sem pressão, profunda, compacta e antiga, faz muito tempo que está lá. Então, ela pode ser dolorosa ao toque. Então, observe, todas essas características elas têm que ser anotadas, porque cada procedimento é diferente. Como é que eu faria, então, uma abordagem terapêutica para essa cliente ou paciente? Abordagem. Determine qual é o tipo de alteração e qual é o grau, tá? Elabore um programa personalizado e determine as técnicas. Encaminhamento, orientações devem ser feitas. Elaboração de protocolo. E aí você vai aplicar, gente, uma técnica personalizada, tá? Aqui você tem uma cliente de 48 anos, sedentária, com biotipo ginoide, é aquela que tem o corpo em formato de pera e tem uma diabetes controlada. Apresenta FEG grau 4 na região posterior das coxas. Elabora um protocolo e defende a sua escolha. Isso aqui, gente, é um estudo de caso que eu geralmente coloco para os meus alunos, tá? Vocês também podem fazer isso em casa. Mas imagine que você tem essa cliente e você quer tratá-la, tá? Existem alguns profissionais que dizem que grau 4 a gente não trata. Então, eu vou fazer aqui para vocês um protocolo até grau 3. Bom, agora eu quero mostrar para vocês alguns tipos de protocolos que poderão ser utilizados nessa nossa cliente. Eu vou colocar aqui para vocês grau 3. Bom, vocês observem que em grau 3 eu tenho fibrose, eu tenho aderência, a minha cliente sente dor, ela tem problema de circulação. Qual o maior objetivo quando a gente trata celulite? Então, o maior objetivo é você devolver a circulação para que seja um processo fisiológico normal. Então, o objetivo principal, angiogênese. Eu tenho que fazer com que meu organismo ele faça outro tipo de circulação, que comece a trazer circulação por outros capilares. E como é que eu posso fazer isso? Que tipo de tratamento vai proporcionar, vai favorecer a angiogênese, tá? Primeira coisa que eu quero falar para vocês, quando a gente vai tratar uma cliente, a gente não usa, por exemplo, ultrassom ou eco, seja o que for, do mesmo jeito em todas as áreas. Então, eu observo as áreas de aderência e vou tratar. Depois eu observo as áreas onde tem fibrose e vou tratar. E vejo onde tem a celulite propriamente dita, que é aquela onde eu poderia chamar de adipose, tá? Então, se eu reduzir a aderência, eu favoreço a circulação. Se eu tirar a fibrose, eu favoreço a circulação. E se eu reduzir a gordura também. Então, os principais objetivos são esses. Eu tenho que trabalhar um de cada vez. Então, como é que eu poderia fazer isso? Eu pego a minha cliente, fotografo e eu marco também os lugares onde eu vejo aderência, onde eu vejo fibrose e onde eu vejo a celulite, tá? Eu vou tratar um de cada vez. A professora pode ser no mesmo dia? Pode, vai ser um protocolo extenso, você vai levar mais tempo, porém você vai ter melhor resultado.
Então, nas áreas de aderência, eu posso utilizar ultrassom? Posso, tá? Mas aí, esse ultrassom vai ser contínuo, vai ser pulsado, o que vai ser? Tá? Vocês têm que saber disso. Você, nesse caso aqui, você não vai ter gordura, você vai ter uma pele aderida à parte muscular. Então, o que você tem que fazer? Você teria que fazer com que houvesse um espessamento na derme. Pode ser ultrassom, pode ser radiofrequência, pode ser laser, tá? Como eu faço para trabalhar a fibrose? Fibrose, para tratar, ela tem que ser quebrada. Existia antigamente um tipo de argumento que dizia, se eu colocar radiofrequência 41 graus na fibrose, eu vou gerar mais fibrose. Isso não acontece, porque eu tenho que primeiro quebrar essa fibrose. Então, nesse caso, poderia ser ultrassom ou radiofrequência, tá? E depois eu vou trabalhar a gordura. E aí, para trabalhar a gordura, você pode usar terapia combinada, você pode usar ultrassom com eletrolipólise, igual os outros protocolos que eu falei no nosso outro vídeo. Então, observe que aqui eu estou preocupada com a gordura. Pode ser ultrassom, pode ser radiofrequência, só que a radiofrequência aqui, gente, ela vem com outra manopla. Aqui, ela já deve ser a monopolar. Nessa daqui, ela tem que ser a bipolar. Aqui você tem que trabalhar uma frequência mais baixa para ela poder chegar até a gordura. Aqui você vai trabalhar frequência alta e aqui também fibrose, frequência alta. Então você imagine que num tratamento só, eu vou ficar o tempo todo modificando a programação do meu equipamento de acordo com o tratamento que eu estou fazendo. Então aqui eu tenho que ter mais fibra, aqui eu tenho que quebrar fibra e aqui eu tenho que dissolver gordura. Esse é o método mais eficiente da atualidade. Não adianta eu chegar e dar uma massagem, ela vai dissolver. Não adianta eu aplicar vácuo, também não. Então eu tenho que seguir essa regra. Primeiro a aderência, depois fibrose, depois a gordura, tá? Fazendo isso todos os dias, eu vou devolver a circulação normal, que é o que eu pretendo, tá? Enquanto isso, a sua cliente vai ter que fazer dieta e exercício, porque você sozinho não vai dar conta do problema. Lembre-se que no celulite grau 4, 3 ou 4, eu já tenho flacidez. E aí, como é que eu vou trabalhar essa flacidez? Ah, mas eu já estou usando radiofrequência, ó. Então, eu já estou trabalhando a flacidez da pele. Então, em cada momento eu tenho um objetivo específico, mas também eu tenho as consequências daquele tratamento que eu estou fazendo. Então, se você fizer esse protocolo uma vez por semana, em uma semana você vê um resultado fantástico na sua cliente. Mas precisa que você saiba, por exemplo, que aqui meu ultrassom pode ser de 3 MHz, mas o melhor é 40. Aqui para gordura monopolar, aqui radiofrequência para fibrose bipolar, porque a fibrose está na derme, e aqui a aderência também bipolar. Escolha a frequência ideal, escolha o cabeçote ideal, escolha a frequência que vai atingir aquele tecido. Eu não vou dar agora isso para vocês, porque é um conteúdo mais extenso e eu teria que parar para explicar todos os parâmetros que vocês devem saber para fazer a aplicação. Mas se você já sabe disso, então comece a aplicar e faça essas frequências. Mas nas marcações de aderência, fibrose e gordura. Ok? Espero que vocês tenham gostado. E essa é a minha dica para hoje, para quem quer trabalhar corretamente os processos de celulite.
Até mais!